Olá, povo abençoado, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de Provérbios. Já estamos finalizando a nossa saga de estudar o livro de Provérbios. Esse é o penúltimo vídeo que temos sobre Provérbios. Vamos estudar Provérbios capítulo 28 e 29. Começamos com o seguinte versículo: os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. A palavra de Deus está nos dizendo que aqueles que são obedientes a Deus, que respeitam as leis de Deus e os seus estatutos, eles se indignam contra o perverso que faz bem ao contrário. O perverso é aquele desobediente, que é também chamado de ímpio. Ele não respeita a Deus, ele faz tudo aquilo que sabe que é errado diante dos olhos do Senhor e ele não se importa com isso. Então a Bíblia diz que aqueles que seguem a lei de Deus, eles se voltam contra, eles se posicionam contra. Há o entendimento principalmente daqueles que acham que não há necessidade de respeitar as leis de Deus. Então, por isso que diz que os que não respeitam a Deus e aos seus estatutos, eles se aproximam do ímpio, do perverso, daqueles que fazem muitas coisas erradas diante dos olhos de Deus. E aqueles que fazem a vontade de Deus, que obedecem a Deus, eles ficam afastados, eles se posicionam de uma forma contrária ao comportamento destes ímpios. Então é aquilo, se você está no caminho do bem, provavelmente tu vai preferir se reunir e estar convivendo com pessoas de bem. Se você é acostumado a fazer, a cometer iniquidade sobre a terra, você vai se aproximar daquela pessoa, daquele tipo de pessoa, daquele tipo de gente, como se diz no dia a dia, né? Outro versículo: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então esse versículo é um complemento do anterior. A pessoa que não teme a Deus, quer dizer, a pessoa que não respeita a Deus, que não segue os seus estatutos, que faz tudo que dá na sua própria vontade, né? Não quer saber que Deus, não quer saber se Deus está e Ele está observando todas as coisas e um dia vai vir o juízo, né, de todas essas pessoas, de todos nós. Então a pessoa que não tem temor a Deus, que não respeita o nosso Deus, ela vai orar no momento de dificuldades, porque daí, afastando-se de Deus, desobedecendo a Deus, o mal entra na sua vida. Então a pessoa vai estar numa situação difícil, vai orar e a oração dela vai ser rejeitada, não vai ser ouvida pelo nosso Deus, porque a pessoa não faz o que Deus orienta, e aí no momento de perrengue ela vai querer clamar a Deus para pedir ajuda. Se a pessoa não obedece aquilo que Deus nos ensina, não vai ter como depois estar pedindo para Deus resolver os problemas que ela mesma criou com o seu comportamento. Ainda, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então Salomão fala muito do temor a Deus, de nós termos respeito, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele observa todas as coisas, Ele sabe o que a gente está, assim, o que está sendo orientado dentro do nosso coração por nós mesmos, nos nossos pensamentos. Então Deus sabe de todas as coisas, e a pessoa que respeita a Deus, praticando atitudes boas e adequadas e diante dos olhos do nosso Deus, ela não cairá no mal. E quem produz
contratempos sobre a terra, quem não obedece, esse cairá no mal. Já em Provérbios capítulo 28, nós temos: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Hoje, infelizmente, o que muito nós vimos são crianças entregues às suas próprias vontades. Os pais tendem a não disciplinar mais os filhos, a aceitar que tudo seja normal, que seja natural da criança, que ela tem que ter as próprias vontades, e ela acaba saindo, né, dos limites daquilo que seria o ideal, e os pais não corrigem, não disciplinam, e essa criança vai acabar envergonhando a sua mãe, envergonhando os pais, porque vai estar no lugar público, convivendo com outras pessoas, e vai achar que a vontade dela é soberana e que todos têm que fazer o que ela quer, senão muitas vezes ela grita, ela chora, e ela vai criando dentro dela essa ideia de que todas as pessoas têm que fazer o que ela quer no momento que ela exige. E isso não é o correto. Os filhos têm que ter limites, os filhos têm que desde pequeno saber que é sim, sim, não, não, e os pais têm que ter esse pulso de dominar os filhos até que eles tenham o entendimento que você colocou no coração e na vida deles, para que eles possam seguir as suas vidas. Enquanto eles estiverem junto com os pais, cabe aos pais orientá-los, discipliná-los, e a Bíblia até fala em vara, né? Acredito e fiz dessa forma e não me arrependo que algumas palmadas não matam ninguém, né? Eu recebi palmadas e tô aqui com a consciência perfeita, e não acredito que alguns castigos e algumas palmadas venham a prejudicar. Nada contra quem pensa diferente, mas eu acho que as gerações cada vez estão mais indisciplinadas, porque os pais estão perdendo o entendimento de que quem comanda os filhos até que eles tenham a capacidade e o desenvolvimento emocional e de saber gerir a própria vida são os pais. A criança não pode ser entregue às suas próprias vontades, porque isso vai causar vergonha aos pais. Ainda, a soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá honra. Então, a pessoa que é soberba, que fica, como dizem, né, no nosso dia a dia, ficam se achando, querem ter razão acima de todas as pessoas, elas é que sabem, elas é que entendem, elas é que decidem. Essa pessoa vai acabar sendo abatida pelas suas próprias atitudes, porque na convivência com as pessoas ela não vai se dar bem, nos negócios ela não vai se dar bem, porque ela vai querer ter razão mesmo não tendo, porque ela se acha mais importante e inteligente do que as outras pessoas. Então a pessoa que se exalta, que se acha, dá para dizer, como eu falei no nosso dia a dia, ela se abaterá, ela será abatida, ela vai acabar tendo problemas. Mas a pessoa que é humilde, que tem aquela humildade, que sabe conversar, que sabe chegar em qualquer ambiente, conversar com qualquer pessoa com a humildade de que ela não sabe tudo, que ela está procurando alguém que possa orientá-la. A pessoa que tem essa humildade no coração, ela obterá honra, diz a palavra de Deus. Ela será honrada por Deus e ela vai ser honrada perante os homens, porque ela tem o coração dela simples, dá para dizer assim, não com aquela arrogância, com aquela prepotência de se achar acima dos outros. Então ela sempre vai encontrar alguém com o coração também aberto para orientá-la e vai obter honra sobre a terra. Este é o vídeo de hoje. Se você curtiu o vídeo,
coloquem curtir ali e Deus abençoe a todos vocês.